se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva de Ipanema. Nas noites de lua cheia, a praia de Ipanema se transforma em palco de um silêncio inquietante. O vento sopra carregando um frio estranho, diferente da brisa do mar que todos conhecem. Alguns pescadores juram ter visto, caminhando pela areia molhada, a figura de uma mulher em traje de noiva, com um vestido branco arrastando como se estivesse encharcado de lágrimas. Ela não olha para ninguém, seus olhos estão sempre fixos no horizonte, como se esperasse alguém que nunca mais vai voltar. A cada passo, deixa marcas profundas, como se a areia pesasse toneladas sob seus pés. Os moradores mais antigos contam que ela aparece exatamente à meia-noite, quando o mar fica escuro como breu. É nesse momento que os sons da cidade parecem sumir, restando apenas o barulho das ondas, que se torna cada vez mais abafado. Um velho guarda noturno jurava ter seguido a figura certa vez, mas nunca mais voltou. Dias depois, encontraram apenas o seu boné flutuando próximo às pedras do arpoador. Reza a lenda que a noiva de Ipanema é a alma de uma jovem que morreu na véspera do casamento. Afogada, dizem, nas águas traiçoeiras que cercam a praia. Desde então, vaga sem descanso, procurando pelo noivo que nunca apareceu. Quem a encontra de frente precisa evitar olhar em seus olhos. Pois, dizem, quem encara o vazio de seu olhar acaba sendo levado pelo mar, arrastado para o mesmo destino dela. Alguns turistas, sem saber da história, tentaram se aproximar para tirar fotos. Mas a câmera falhou, a bateria drenou em segundos, e o frio os fez recuar. O mais assustador é que, segundo testemunhas, a aparição deixa um cheiro forte de maresia misturado com flores murchas de cemitério. Um perfume fúnebre que ninguém consegue esquecer. Numa noite abafada de verão, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Armados de lanternas e celulares, caminharam até a areia, rindo e zombando do que chamavam de histórias de velho. À meia-noite em ponto, um silêncio mortal tomou conta da praia. O som dos carros e das conversas dos bares desapareceu, como se o bairro inteiro tivesse sido engolido por uma redoma invisível. Do mar surgiu uma neblina espessa, tão densa que mal se via a linha d'água. Foi então que um deles apontou, lá estava a figura, em branco, caminhando lentamente em direção às pedras. O grupo hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Avançaram alguns passos, tentando filmar. Porém, a imagem no celular mostrava apenas sombras distorcidas, como se o aparelho fosse incapaz de capturar a presença dela. De repente, a noiva virou-se. Seu rosto estava pálido, os olhos ocos, e da boca escorria um fio de água salgada. O vento soprou forte, apagando as lanternas, e o frio cortante invadiu seus ossos. Um dos jovens gritou, mas a voz foi engolida pelo vento. O mar avançou de forma súbita, ondas altas bateram na areia e arrastaram 2 deles. Os outros correram, apavorados, sem nunca mais voltar à praia à noite. Dias depois, os corpos não foram encontrados. Apenas um véu branco apareceu boiando, preso nas pedras do arpoador. Desde então, ninguém ousa brincar com a lenda. A noiva de Ipanema não perdoa os que zombam de sua dor. Dizem que a noiva não surge apenas na areia. Alguns moradores afirmam ter visto sua figura no espelho d'água das poças após a maré alta. Quem encara a imagem refletida vê, atrás dela, o mar se abrindo como uma boca disposta a devorar tudo. Um pescador contou que, certa madrugada, ao lançar sua rede, puxou de volta não peixes, mas um pedaço de tecido branco, encharcado e gelado. O pano parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Apavorado, ele queimou o tecido, mas o cheiro de maresia impregnado nunca mais saiu de sua casa. Outros juram que a aparição não caminha sozinha. Por trás dela, podem-se ouvir passos pesados, como se alguém a seguisse. Alguns dizem ser o noivo que a abandonou, condenado a persegui-la eternamente. A cada aparição, cães da vizinhança latem e uivam, encarando a praia com os pelos arrepiados. Nem mesmo eles ousam se aproximar. Relatos de motoristas noturnos falam de uma mulher atravessando a avenida próxima, sempre vestida de branco, sumindo diante dos faróis como uma sombra líquida. Quem já esteve perto afirma que o coração dispara, as pernas travam,
e uma sensação de sufocamento toma conta, como se o próprio ar fosse água. As histórias se multiplicam, mas ninguém consegue explicar por que ela permanece presa entre o mar e a areia, repetindo sua busca sem fim. Alguns acreditam que, se alguém segurar sua mão e acompanhá-la até o fundo do mar, ela finalmente descansará. Mas ninguém jamais voltou para confirmar. Houve uma noite em que a lua cheia iluminava toda a praia como se fosse dia. O reflexo prateado fazia o mar parecer uma estrada líquida que conduzia ao infinito. Foi nessa noite que um turista italiano, sem conhecer a lenda, caminhou até a beira d'água. Ele viu a noiva. Encantado com a cena, pensou se tratar de uma performance artística e tentou se aproximar. Chamou por ela em voz alta, mas a figura não respondeu. Quando estendeu a mão, ela finalmente virou o rosto. Seus olhos estavam completamente negros, e da boca aberta jorrou água salgada como se fosse um rio. O turista caiu de joelhos, tentando respirar, mas era como se estivesse se afogando em pleno ar. Gritou por socorro, mas o som não saiu. Testemunhas afirmam que o viram sendo puxado para o mar por mãos invisíveis. Alguns juram que viram o vestido branco enrolando-se em suas pernas, arrastando-o para as profundezas. No dia seguinte, apenas suas sandálias foram encontradas, molhadas e cheias de areia, abandonadas perto do calçadão. A tragédia atraiu repórteres, mas nenhum conseguiu filmar a aparição. As câmeras travavam, os áudios eram corrompidos, e a neblina sempre cobria a lente. O mistério apenas reforçou a crença dos moradores: a noiva de Ipanema não é uma lenda inventada. Ela é real, e caminha entre os vivos em busca de companhia para sua eternidade de dor. Na escuridão, ainda há quem a escute cantar. Uma melodia triste, como se fosse uma canção de casamento interrompida. A voz ecoa suave, mas quem a segue nunca mais retorna. Os bares à beira da praia às vezes silenciam repentinamente, como se até a música tivesse medo de se sobrepor ao lamento da noiva. O vento traz consigo ecos de palavras incompreensíveis, e alguns juram ouvir "volte para mim". Mas é impossível dizer se vem dela ou do próprio mar. Um pescador experiente disse que já tentou fugir de seu chamado, mas uma onda gigantesca quase virou seu barco. Desde então, nunca mais navegou à noite. Alguns guias turísticos se recusam a falar sobre a lenda, temendo atrair a ira da aparição. Outros, mais ousados, usam a história para assustar os visitantes. Mas nenhum deles ousa pisar na areia depois da meia-noite. Quem mora ali sabe, Ipanema não dorme em paz. E entre as pedras, entre a areia e o mar, a noiva continua vagando, presa ao instante em que seu amor a abandonou. E, enquanto houver lua cheia e silêncio no ar, a noiva de Ipanema vai esperar. Não por redenção, mas por mais uma alma para se afogar ao seu lado. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.